Josué, capítulo 19. A segunda parte saiu para Simeão e seus clãs. A herança deles estava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba, ou Seba, Moladá, Hazar-Sual, Balá, Azem, Eutolade, Betul, Horma, Ziclag, Bet-Marcabote, Hazar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém, 13 cidades com suas aldeias. Aim, Rimon, Éter e Azã, 4 cidades com suas aldeias, e todas as aldeias ao redor dessas cidades até Baalat-Beer, a Ramá do Neguebe. Essa foi a herança da tribo de Simeão, de acordo com seus clãs. A herança de Simeão estava dentro do território de Judá, porque Judá havia recebido mais do que precisava. Por isso a tribo de Simeão recebeu sua herança dentro de Judá. A terceira parte saiu para Zebulon e seus clãs. A fronteira de sua herança ia até Saride. Seguia para o oeste até Maralá. Encontrava-se com Dabesete, indo até o ribeiro defronte de Joquineão. Do outro lado de Saride, a fronteira seguia a leste, na direção do nascente, até a fronteira de Quislote-Tabor. Continuava até Daberate e subia até Jafia. Prosseguia para leste até Gat-Hefer e Et-Cazim, chegando até Rimon, e virava em direção a Neá. Dali a fronteira contornava ao norte de Hanatom e terminava no vale de Ifta-El. Incluía Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém, 12 cidades com suas aldeias. Essa foi a herança dos clãs de Zebulon, as cidades com suas aldeias. A quarta parte saiu para Issacar e os seus clãs. Seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Rafaraim, Sion, Anaarate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, Enradá e Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Saazima e Bet-Semes. Terminava no Jordão, 16 cidades com suas aldeias. Essas cidades com suas aldeias foram a herança da tribo de Issacar, de acordo com seus clãs. A quinta parte saiu para a tribo de Azer e seus clãs. Seu território incluía Reucate, Hali, Beten, Aksaf, Alameleque, Amade e Mizal. A fronteira ocidental chegava até o Carmelo e Sior-Libnate. Depois virava para leste na direção de Bet-Dagon, chegando até Zebulon e o vale de Ifta-El. Depois seguia para o norte até Bet-Emeque e Neiel, passando à esquerda por Cabul. Prosseguia para Hebron, Reobe, Ramon e Caná, até a grande Sidom. A fronteira contornava de volta para Ramá até a cidade fortificada de Tiro. Virava em direção a Rosa e terminava no mar, na região de Aksibe, Umá, Afeque e Reobe, 22 cidades com suas aldeias. Essas cidades e aldeias foram a herança da tribo de Azer, de acordo com seus clãs. A sexta parte saiu para Naftali e seus clãs. Sua fronteira começava em Relefe e no carvalho de Zaanim, passando por Adame Neguebe e Jabneel, até Lacum, terminando no Jordão. A fronteira voltava para o oeste, passando por Asnote-Tabor, chegando até Rucoque. Fazia divisão com Zebulon ao sul, Azer a oeste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Ramate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Razor, Quedes, Edrei, En-Razor, Iron, Migdal-El, Horem, Bet-Anate e Bet-Semes, 19 cidades com suas aldeias. Essa era a herança da tribo de Naftali, as cidades com suas aldeias, de acordo com seus clãs.
A 7ª parte saiu para Dan. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Ir-Semes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elom, Tímina, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beni-Beraque, Gate-Rimon, Mejarcom e Racom, com a região defronte de Jope. Mas a tribo de Dan não conseguiu expulsar os ocidentais, os amorreus, que os empurraram para as regiões montanhosas. Os ocidentais os mantinham longe das planícies, por isso o território deles era muito pequeno. Então o povo de Dan atacou Lezém. Eles a conquistaram, mataram os habitantes e se estabeleceram ali. Eles mudaram o nome de Lezém para Dan, em homenagem ao seu antepassado. Essa foi a herança da tribo de Dan, de acordo com seus clãs, as cidades com suas aldeias. Eles terminaram a partilha da terra como herança e a fixação das fronteiras. O povo de Israel, então, cedeu uma parte da herança deles para Josué, filho de Num. Em obediência à palavra do Eterno, eles deram a cidade de Timnat-Sera, a pedido dele, na região montanhosa de Efraim. Ele reedificou a cidade e passou a residir ali. Essa foi a herança que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs distribuíram por sorteio às tribos de Israel em Siló, na presença do Eterno, à entrada da tenda do encontro. Assim, eles concluíram a partilha da terra. Josué, capítulo 20. Então o Eterno disse a Josué: diga ao povo de Israel: estabeleçam cidades de refúgio, conforme instruí vocês por meio de Moisés, para que qualquer pessoa que matar alguém acidentalmente, isto é, sem intenção, possa fugir e se proteger contra o vingador. A pessoa que fugir para se refugiar numa dessas cidades ficará à porta da cidade e apresentará seu caso às autoridades do lugar. Esses líderes acolherão a pessoa na cidade, providenciando um local para ela morar. Se o vingador vier em busca do homicida, os líderes da cidade não deverão entregar seu protegido a ele, pois não houve intenção de matar, nem havia histórico de ódio contra o companheiro morto. O homicida poderá permanecer na cidade até ser julgado diante da comunidade, ou até a morte do sacerdote principal. Depois disso, poderá retornar para casa, para a cidade da qual fugiu. Eles separaram Quedes na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate Arba, isto é, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, estabeleceram Bézer, no planalto deserto da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Essas foram as cidades designadas para o povo de Israel e para todo estrangeiro residente, enfim, para qualquer um que matasse alguém sem intenção. Ele poderia fugir para ali, evitando ser morto pelas mãos do vingador antes do julgamento perante a comunidade. Josué, capítulo 21. Os chefes dos clãs dos levitas foram procurar o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes das outras tribos do povo de Israel. Isso aconteceu em Siló, na terra de Canaã. Eles disseram: o Eterno deu ordens a Moisés para que vocês nos dessem algumas cidades nas quais pudéssemos viver e pastagem para o nosso gado. Então o povo de Israel, da própria herança, deu aos levitas, conforme o Eterno havia ordenado, as seguintes cidades, com suas respectivas pastagens. O sorteio contemplou, em primeiro lugar, os clãs dos coatitas, assim: os levitas descendentes do sacerdote Arão receberam 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. O restante dos coatitas recebeu 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim, Dan
e da meia tribo de Manassés. Os gersonitas receberam 13 cidades, dos clãs das tribos de Issacar, Azer, Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã. As famílias de Merari receberam 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. O povo de Israel cedeu por sorteio essas cidades com suas pastagens aos levitas, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Das tribos de Judá, Simeão e Benjamim, eles designaram as seguintes cidades, mencionadas individualmente, destinadas aos descendentes de Arão das famílias do clã dos Coatitas, da tribo de Levi, porque a primeira divisão saiu para eles. Kiriat Arba. Arba foi o antepassado de Enaque, isto é, Hebrom, nas montanhas de Judá, com acesso às pastagens ao seu redor. Os campos da cidade e as terras desocupadas, eles já tinham dado a Calebe, filho de Jefoné. Aos descendentes do sacerdote Arão, deram Hebrom, cidade de refúgio, Líbna, Jatir, Estemoa, Rolom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes, todas com as suas pastagens, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, Gibeon, Geba, Anatote e Almon, com as suas pastagens, 4 cidades. Foram no total 13 cidades e pastagens para os sacerdotes descendentes de Arão. O restante das famílias dos coatitas da tribo de Levi recebeu suas cidades por sorteio da tribo de Efraim. Siquém, cidade de refúgio. Nas montanhas de Efraim, Gézer, Kibzaim e Bet-Horon, com as suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Dan, eles receberam Elteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, com as suas pastagens, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés receberam Taanaque e Gat-Rimon, com as suas pastagens, 2 cidades. Ao todo, 10 cidades com as suas pastagens foram entregues ao restante das famílias dos coatitas. Os clãs gersonitas da tribo de Levi receberam da meia tribo de Manassés, Golã, em Bazã, cidade de refúgio, e Besterá, com as suas pastagens, 2 cidades. Da tribo de Issacar, Quizion, Daberate, Jarmute e En-Ganim, com as suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Azer, Mizal, Abdon, Helcate e Reobe, com as suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Naftali, Quedes, na Galileia, cidade de refúgio, Ramot-Dor e Cartã, com suas pastagens, 3 cidades. Para os gersonitas e seus clãs, 13 cidades com as suas pastagens. Os clãs meratitas, o restante dos levitas, receberam da tribo de Zebulon, Jocneão, Cartá, Dimna e Naalau, com as suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jaza, Quedemote e Mefaate, com as suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Gade, Ramote em Gileade, cidade de refúgio, Manaim, Resbom e Jazer, com as suas pastagens, 4 cidades. Todas essas cidades foram distribuídas por sorteio para os meratitas, o restante dos levitas, 12 cidades. Os levitas receberam 48 cidades com as suas pastagens dentro do território do povo de Israel. Cada uma das cidades tinha pastagens ao redor. Assim o Eterno deu a Israel toda a terra que ele havia prometido em juramento aos seus antepassados. Eles tomaram posse da terra e sentiram-se em casa ali. O Eterno lhes deu descanso de todos os lados, como havia prometido por juramento aos antepassados. Nenhum dos seus inimigos foi capaz de resistir a eles. O Eterno entregou todos os inimigos nas mãos dos israelitas. Nenhuma promessa deixou de ser cumprida de tudo que o Eterno falou ao povo de Israel. Todas se cumpriram.
Josué, capítulo 22. Josué chamou os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse: Vocês cumpriram tudo que Moisés, servo do Eterno, ordenou e obedeceram a tudo o que ordenei. Todo esse tempo até o dia de hoje, vocês não abandonaram seus irmãos. Puseram o ombro debaixo da carga que o Eterno, seu Deus, designou a vocês. Agora, o Eterno concedeu descanso aos seus irmãos como havia prometido. E vocês já podem voltar para casa, para o território da sua herança que Moisés, o servo do Eterno, deu a vocês do outro lado do Jordão. Apenas prestem atenção nisto. Sejam vigilantes em guardar o mandamento e a revelação que Moisés nos deixou. Amem ao Eterno, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a Ele e sirvam-no com todas as suas forças e com tudo que possuem. Depois de falar, Josué os abençoou e os despediu. Eles retornaram para casa. Moisés tinha dado à meia tribo de Manassés uma parte de Bazã. A outra metade, Josué deu terras entre seus irmãos, a oeste do Jordão. Ao mandá-los de volta para sua herança, Josué os abençoou, dizendo: Voltem para casa. Vocês estão voltando com muita riqueza. Grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Dividam essa riqueza com seus amigos e familiares, todo o despojo dos inimigos. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés deixaram o povo de Israel em Siló, na terra de Canaã, para voltar a Gileade, a terra de sua propriedade, que receberam por ordem de Moisés, conforme o Eterno havia ordenado. Eles chegaram a Gililote, à margem do Jordão, na terra dos cananeus. Ali os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés construíram um altar na margem do Jordão, um altar enorme. O povo de Israel ficou sabendo da construção do altar e não gostou. O que é isso? Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés construíram um altar em Gililote, na beira do Jordão, voltado para a terra de Canaã, do lado israelita. Sem mais demora, a comunidade inteira uniu forças em Siló para guerrear contra eles. Eles enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, na terra de Gileade. Ele foi acompanhado de 10 líderes, um de cada tribo, chefes de suas famílias. Eles representavam as divisões militares de Israel. Eles procuraram os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disseram: Toda a comunidade do Eterno quer saber que violação é essa que cometeram contra o Deus de Israel, desviando-se do Eterno e construindo um altar para vocês. Um ato ostensivo de rebeldia contra o Eterno. Não bastou o pecado de Peor? Vejam, até hoje não nos livramos disso. Ainda sofremos as consequências da praga que caiu sobre a comunidade do Eterno. E agora vocês estão abandonando o Eterno. Se hoje vocês se rebelarem contra o Eterno, amanhã ele derramará a sua ira sobre todos nós, sobre toda a comunidade de Israel. Se vocês acham que o território de vocês não está santificado, se existe alguma contaminação, voltem para a terra do Eterno, em que está a sua habitação, e tomem terras ali. Mas não se revoltem contra o Eterno, nem contra nós, construindo outro altar além do altar do Eterno, o nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, violou a santa condenação, não veio a ira de Deus contra toda a comunidade de Israel? Ele não foi o único a morrer por causa do seu pecado. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés responderam aos líderes das tribos de Israel: O Deus dos deuses é eterno. O Deus dos deuses é eterno. Ele sabe e mostrará a Israel se o que estamos fazendo é uma traição contra o Eterno. Se for, não se preocupem em nos salvar. Que o Eterno decida se construímos para nós um altar no ato de rebeldia contra ele.
Se foi para oferecer ofertas queimadas, ofertas de cereais e ofertas de paz. Não é isso. Erigimos o altar por precaução. Nossa preocupação é que um dia os seus descendentes digam aos nossos: vocês não têm nenhuma relação com o Eterno, o Deus de Israel. O Eterno estabeleceu o Jordão como fronteira entre nós e vocês. Vocês, Rubenitas e Gaditas, não têm parte com o Eterno. Assim, os seus descendentes poderão fazer que os nossos deixem de adorar ao Eterno. Foi por esse motivo que decidimos construir o altar, não para apresentar ofertas queimadas, nem para sacrifícios. Construímos o altar como testemunho entre nós, vocês e os nossos descendentes. Um testemunho do altar em que adoramos ao Eterno em sua habitação sacra, com nossas ofertas queimadas, sacrifícios e ofertas de paz. Dessa maneira, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Eterno. Dissemos para nós mesmos: se no futuro alguém nos afrontar ou a nossos descendentes, responderemos: veja este modelo do altar do Eterno que nossos antepassados construíram. Não serve para ofertas queimadas nem sacrifícios. É um testemunho de nossa união com vocês. A última coisa que desejamos é nos rebelar ou nos afastar do Eterno. Nunca imaginamos construir um altar para apresentar ofertas queimadas ou ofertas de cereal para concorrer com o altar do Eterno que fica diante da sua habitação sacra. O sacerdote Finéias, todos os líderes da comunidade e os chefes das divisões militares de Israel, que também estavam presentes, ouviram o argumento dos Rubenitas, dos Gaditas e a meia tribo de Manassés, e ficaram satisfeitos. O sacerdote Finéias, filho de Eleazar, disse a Ruben, Gade e Manassés: estamos convencidos de que o Eterno está conosco, já que vocês não foram infiéis a Ele. Vocês salvaram o povo de Israel da disciplina do Eterno. Dito isso, Finéias deixou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, de Gileade, e voltou com os líderes que o acompanhavam para a terra de Canaã, para o povo de Israel, e apresentaram um relatório completo. O povo ficou satisfeito com o relatório. Israel louvou a Deus, e ninguém mais falou em atacar e destruir a terra dos Rubenitas e Gaditas. Ruben e Gade deram este nome ao altar: um testemunho entre nós. Somente o Eterno é Deus. Josué, capítulo 23. Passado muito tempo desde que o Eterno tinha dado descanso a Israel de todos os inimigos ao redor, quando Josué já estava em idade avançada, ele convocou toda a comunidade de Israel, os anciãos, as autoridades, os juízes e os oficiais, e disse: estou velho, já vivi muito, e vocês viram tudo que o Eterno fez a essas nações por amor de vocês. Ele fez isso porque é o Eterno, o Deus de vocês. Ele lutou por vocês. Fiquem atentos. Designei a vocês por sorteio as nações que ainda permanecem no território das tribos e também as nações que já eliminei, desde o Jordão até o Mar Grande a oeste. O Eterno, seu Deus, os eliminará de sua presença, até que não reste nenhuma delas, e vocês possuam a terra das nações, como Ele prometeu a vocês. Agora sejam fortes e constantes. Obedeçam a tudo que está escrito no livro da revelação de Moisés. Não omitam nenhum detalhe. Não se misturem com as nações que ainda estão ao redor de vocês. Nem sequer mencionem o nome dos seus deuses ou jurem por eles. De maneira alguma, adorem ou invoquem o nome deles. Apeguem-se ao Eterno, seu Deus, como vocês têm feito até agora. O Eterno expulsou nações poderosas da presença de vocês. Até agora, ninguém conseguiu derrotá-los. Pensem bem.
Um de vocês, sozinho, conseguia afugentar 1000 deles. Isso porque o Eterno é o Deus de vocês. Ele luta por vocês como prometeu. Por isso, dediquem-se de corpo e alma a isto. Amem ao Eterno, seu Deus. Porque se vocês se desviarem e começarem a se juntar com as nações que permanecem entre vocês, casando-se e fazendo negócios com elas, tenham certeza de que o Eterno não as expulsará daqui, e elas só causarão problemas a vocês. Serão como chicotadas nas costas e areia nos olhos de vocês. Por isso, vocês mesmos devem expulsá-las desta boa terra concedida pelo Eterno. Como vocês podem perceber, estou indo para onde todos nós um dia iremos. Mas estejam certos de que as boas promessas do Eterno, seu Deus, foram cumpridas até o último detalhe. Nada ficou sem se cumprir, sequer uma palavra. Mas assim como todas as boas promessas do Eterno se cumpriram, Ele também cumprirá todas as maldições, até que não reste um único israelita nesta boa terra, se vocês se desviarem do caminho da aliança do seu Deus, o caminho que Ele ordenou, e começarem a servir e adorar outros deuses, pois a ira do Eterno se acenderá contra vocês. E ninguém sobreviverá. Não haverá nem sinal de que vocês estiveram nesta terra. Josué, capítulo 24. Josué convocou todas as tribos de Israel e as reuniu em Siquém. Ele convocou os anciãos, as autoridades, os juízes e os oficiais, e eles se apresentaram a Deus. Então Josué se dirigiu a todo o povo. É isto que o Eterno, o Deus de Israel, diz. Muito tempo atrás, os antepassados de vocês, Terá e seus filhos Abraão e Naor, viviam a leste do rio Eufrates. Eles adoravam outros deuses. Mas tirei o seu antepassado Abraão da terra além do Eufrates, levei-o até Canaã e multipliquei os seus descendentes. Eu dei a você Isaque como filho, e a Isaque dei Jacó e Esaú. Deixei Esaú viver nas montanhas de Seir, mas Jacó e seus descendentes foram para o Egito. Depois enviei Moisés e Arão. Feri cruelmente o Egito com pragas e tirei vocês de lá. Tirei seus antepassados do Egito. Quando chegaram ao mar, os egípcios vieram furiosos atrás de vocês, com carros e com toda a cavalaria, até a margem do Mar Vermelho. Então vocês clamaram ao Eterno, e ele pôs uma nuvem entre vocês e os egípcios. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo, e eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão, e os amorreus os atacaram. Mas eu lutei por vocês, e vocês tomaram posse da terra deles. Eu os destruí para vocês. Em seguida, Balaque, filho de Zippor, apareceu. Ele era rei de Moabe e se preparou para atacar Israel, enviando Balaão, filho de Beor, para amaldiçoar vocês. Mas Balaão acabou abençoando vocês repetidamente, porque eu os livrei. Depois, vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os líderes de Jericó se ajuntaram contra vocês, bem como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespas contra eles, e elas expulsaram os 2 reis amorreus. Fizeram um serviço por vocês. Vocês não precisaram levantar sequer um dedo. Dei a vocês uma terra que vocês não cultivaram, cidades que não edificaram. Agora estão vivendo nas suas cidades e se alimentando de vinhas e olivais que não plantaram. Portanto, temam o Eterno, sirvam a Ele com fidelidade. Eliminem os deuses que seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito. Vocês servirão ao Eterno.
Mas, se vocês acham que não é bom servir ao Eterno, então escolham a um Deus a quem preferem servir. Façam isso ainda hoje. Escolham a um dos deuses que seus antepassados adoraram na terra além do Eufrates, ou um dos deuses dos amorreus, aqui mesmo onde vocês estão vivendo. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Eterno. O povo respondeu: Nunca abandonaremos o Eterno, nunca. Nunca deixaremos o Eterno para servir a outros deuses. O Eterno é o nosso Deus. Ele tirou nossos antepassados do Egito e da escravidão. Ele realizou todos aqueles milagres diante de nós. Ele cuidou de nós por todo o caminho que percorremos e por todas as nações pelas quais passamos. Por amor de nós, Ele expulsou todas as nações, os amorreus e todas as demais que viviam nesta terra. Conte conosco. Nós também vamos servir ao Eterno. Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: Vocês não são capazes. Vocês não podem servir ao Eterno. Ele é Deus santo. Ele é Deus zeloso. Ele não suportará a sua prevaricação e os seus pecados. Quando vocês abandonarem o Eterno para servir aos deuses estrangeiros, Ele castigará vocês com rigor. Ele aniquilará vocês depois de todo o bem que fez a Israel. Mas o povo retrucou: Não, não! Vamos servir ao Eterno. Então Josué declarou a todo o povo: Vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Eterno. Eles responderam: Sim, somos testemunhas. Josué disse: Agora destruam todos os deuses estrangeiros que estão com vocês. Confessem com toda a convicção o Eterno, o Deus de Israel. O povo respondeu a Josué: Nós serviremos ao Eterno. Tudo o que Ele mandar, obedeceremos. Naquele dia em Siquém, Josué firmou uma aliança com o povo. Ele a tornou oficial, registrando por escrito todos os termos. Josué escreveu todas as instruções e regulamentações no livro da revelação de Deus. Depois, pegou uma grande pedra e a colocou debaixo do carvalho que estava perto do santuário do Eterno. Josué disse a todo o povo: Esta pedra é uma testemunha contra nós. Ela ouviu todas as palavras que o Eterno disse a nós. É uma testemunha permanente contra vocês, para que não sejam infiéis a Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a terra da sua herança. Depois de todas essas coisas, Josué, filho de Num, servo do Eterno, morreu. Ele tinha 110 anos de idade. Eles o sepultaram na terra de sua herança, em Timnat-Sera, nas montanhas de Efraim, no norte do monte Gaás. Israel serviu ao Eterno durante a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram a ele, aqueles que haviam testemunhado tudo que o Eterno tinha feito por Israel. Os ossos de José, trazidos do Egito pelo povo de Israel, foram enterrados em Siquém, no terreno que Jacó tinha comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém. Ele o comprou por 100 moedas de prata. Ele pertence à herança da família de José. Aconteceu também que morreu Eleazar, filho de Arão. Eles o sepultaram em Gibeá, que tinha sido entregue a seu filho Finéias, nas montanhas de Efraim.